você que está conectado no site SB 24 Horas, dentro da TV 24 Horas. Muito boa noite. Acompanhe o nosso primeiro programa na cobertura do aniversário de 100 anos do União Agrícola Barbarense, comemorado no último sábado, dia 22 de novembro. Você acompanhará tudo que aconteceu na festa, homenagem, quem esteve presente e vai poder ver como foi essa grande festa do centenário alvinegro. Jogadas e lances confirmam sempre o teu nome famoso. Salve, salve, União Barbarense, um orgulho de pais e de mães. Tens um nome gravado na história, teu patrono Salve Antônio Guimarães. Tens um nome gravado na história, teu patrono Salve Antônio Guimarães. Ao meu lado, o zagueiro Carlão, que levantou a taça de 2008, acesso depois de 2 descensos do União Barbarense, da Série A3 para a Série A2. Carlão, é um ídolo da torcida unionista. Como é estar presente nessa festa? Para mim é muito gratificante. Eu estou sendo lembrado por um clube que eu tenho um carinho imenso e que abriu as portas para mim exercer meu trabalho, minha profissão. E um clube que no primeiro ano que eu joguei, eu tive a felicidade de conquistar o acesso. Num time que vinha desacreditado pela torcida, pelos colaboradores. E hoje o União está da maneira que está. Eu fico muito feliz, até porque é um clube que eu joguei, eu fiz parte da história do clube e o clube também faz parte da minha vida. Até porque eu me identifiquei muito, eu sou muito grato. Eu sou muito grato ter vestido as cores do União, ter dependido da melhor maneira possível. Todas as vezes que eu entrei dentro de campo foi dando o meu melhor. E a torcida que vinha comparecer aos jogos via a minha dedicação pelo clube. Então é um clube que eu levo o resto da minha vida dentro da minha cabeça, no meu coração. E eu estar participando dessa festa de centenário para mim é muito gratificante. Eu agradeço a Deus por estar participando disso, até porque a idade vai chegando. E a gente está sendo lembrado por um clube na qual eu tive a felicidade de vestir as cores e ter conquistado um acesso, para mim muito gratificante. Carlão, e como foi 2008? Era aquilo, né? A União era desacreditado, brigar para não cair, somar pontos para permanecer na Série A3 e surpreendeu um time bom. Você que formava a zaga com o Camacho, que era uma zaga bem resistente. Levaram poucos gols, né? Era uma das zagas menos vazadas. Como que foi? Vocês se tornaram uma família comandada pelo técnico Edson Vieira? Sim. Quando eu fui convidado para vir trabalhar na União, eu sabia do projeto. Nós jogadores sabíamos que era um clube que estava desacreditado, que não tinha muitos recursos, mas nós jogadores acreditamos no trabalho que seria feito. E graças a Deus o nosso trabalho dentro de campo conquistou o acesso. Então acho que foi pé no chão, humildade. Todo dia a gente falava que a gente tinha que subir degrau por degrau, não adiantava a gente querer pular etapas, e foi o que aconteceu. A gente montou um time forte, um time que muita gente não conhecia, mas que no decorrer das partidas a gente foi resgatando aquilo que o clube tinha do passado, que é torcida, crianças, as pessoas de mais idade comparecendo aos jogos para nos apoiar. E foi mexendo com a cidade também, que com certeza foi fundamental para que a equipe viesse conquistar o objetivo. Foi um ano difícil, mas que nós jogadores colocamos na cabeça que para que a gente pudesse ter sucesso, a União tinha que ser vitorioso. E nós fizemos isso no União. Nós resgatamos um time que era derrotado, que vinha de 2 descensos seguidos. E no ano que teve dificuldade, nós conseguimos subir um time ganhando R$50 de bicho. Então você vê que o dinheiro não estava em primeiro plano. Em primeiro plano estava a entidade, União Agrícola Barbarense. E graças a Deus, o grupo de 2008 que eu participei foi um grupo vitorioso. Só uma correção, 2008 a União conseguiu acesso da Série A3 para a Série A2, não foi campeão, como eu disse no começo, mas foi uma bela campanha que o time conseguiu fazer, e eu era setorista na época. Eu lembro que vocês passaram na frente da rádio, começaram a gritar meu nome, Tiane, Tiane, e eu comecei a chorar de emoção. Foi muito emocionante porque se formou uma família mesmo. Quem acompanhou viu, foi na dificuldade, foi na coragem. E onde está Carlão agora? Eu estou jogando em Brasília, né? Esse ano eu sou atual campeão brasiliense, jogando pela equipe do Lusiânia, é um time do interior.
mas que lá os grandes são Gama e Brasiliense. E eu fui campeão com o time do interior, que é muito difícil, até porque lá o normal de disputar títulos é o Gama, o Brasiliense, o Ceilândia e o Sobradinho. Eu fui campeão com um clube que, se fosse contar lá na casa de apostas, ele acha que seria o último, que ninguém acreditava, mas foi montado um grupo forte. O treinador que estava lá esse ano, que pediu para me contratar, um projeto bom, diretoria cabeça boa, assim como teve no União aqui, os pés no chão, sem fazer loucura, e graças a Deus a gente conseguiu ser campeão de uma competição que só fala dos grandes, que é o Gama e o Brasiliense. Então, um time do interior ser campeão de um campeonato estadual da primeira divisão, para mim é muito gratificante, até porque eu fui debutante lá, né? É o primeiro ano que eu disputo e o primeiro ano eu fui campeão, então eu agradeço a Deus por ter participado disso. Eu já venho de alguns anos conquistando alguma coisa. Eu brinquei hoje no Dário, no presidente, quando eu cheguei na casa dele, que de 2008 para cá, quando eu subi a União, dificilmente eu passo um ano sem conquistar alguma coisa, né? Ou um acesso a um título. E eu espero levar isso até no dia que eu falar assim, hoje é meu último jogo como profissional, eu vou parar. Mas eu acho que tudo isso aí é trabalho, dedicação. É isso mesmo. Carlão, muito obrigada por nos atender. Parabéns por essa série de conquistas. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor do União Barbarense e também pelo aniversário do União Barbarense, 100 anos, que logo ali está Edivaldo Silva com o seu Reinaldo Brunheroto, Fiotão. Eu agradeço, primeiramente eu agradeço a Deus por ter participado no ano de 2008 de um grupo maravilhoso, que foi o grupo do acesso do União, da Série A3 à Série A2 do Campeonato Paulista. Eu fico grato de estar sendo lembrado pelo time do União, porque não é qualquer jogador que faz parte de uma história, e um ano de centenário eu estou sendo lembrado. Então agradeço a Deus primeiramente e as pessoas que me colocaram aqui. Então acho que não posso esquecer também de frisar o nome do Edson Vieira, que foi o treinador de 2008, uma pessoa que dispensa comentários. Ele tem lá seus defeitos, mas ele é um treinador que muitos clubes queriam ter ele, mas... Então acho que é pé no chão, o União continuar com esse mesmo pensamento de subir. Tanto é que subiu o ano passado, infelizmente caiu, mas eu espero o União voltar às conquistas aí e voar voos mais altos, que é o lugar que ele tem que estar sempre, que é no alto. Estamos aqui com o ex-presidente do União Barbarense, Reinaldo Brunheroto, que está juntamente com as pessoas aqui na festa comemorando o centenário do União Barbarense. O ex-presidente do União Barbarense, a gente costuma dizer que uma vez presidente, sempre presidente, e esse é um dos nomes, um dos batalhadores pela permanência do União vivo para chegar ao centenário. Italiano que sempre gostou de futebol, toca futebol até hoje, no futebol amador, mas quando passou pelo União Barbarense, marcou a sua presença com o trabalho feito não só no clube, mas junto à Federação Paulista de Futebol, onde ele atua até hoje. Então, Italiano, eu gostaria que você contasse alguma coisa sobre a sua passagem no União Barbarense, que te marcou na sua passagem no União Barbarense. A gente sabe que muitas coisas aconteceram, e eu tenho certeza que você, unionista como com certeza levou com você uma marca desse União Barbarense. Boa noite. Boa noite, Edivaldo, é um prazer estar falando com vocês. Olha, ser presidente é uma coisa gostosa. É gostoso porque você assume responsabilidade, tá? Você tem deveres, tem obrigação. E você vira uma vitrine, né? Você se torna um foco, tá? E o seu trabalho aparece sendo bom e aparece muito mais sendo ruim. E graças a Deus, o nosso trabalho na União, ele se destacou por ter sido um trabalho que o pessoal, né? Torcida, o cidadão barbarense e região considerou que foi um trabalho bom. E você pegou a União Barbarense numa situação muito ruim na época, né? O time vinha de 2 rebaixamentos, quer dizer, muita coisa estava acontecendo de ruim no União Barbarense. E você levou a União ao acesso, junto com o Edson Oliveira, aquela rapaziada, acabou levando a União Barbarense ao acesso. Coisa que não é fácil no futebol paulista e no futebol em si, né? Sim, veja bem, nós pegamos uma transição de UB Limitada, que era então a gestora do futebol da União, e junto com isso veio muitos problemas, né? E graças a Deus nós conseguimos, com muita paciência e sabedoria, contornar a situação e tirar o time daquela situação. E ele está aqui completando 100 anos. Agora,
Hoje você está fora do futebol profissional. Você toca o seu time lá, o Guarani, que é do futebol amador, que você, além de ser técnico, é o gestor do time, é tudo lá no Guarani. Se um dia voltar a União Barbarense, Italiano, se um dia você vou voltar a União Barbarense como presidente, como diretor, como queira, para de novo atuar no União Barbarense, o que você mudaria, que você não faria da forma que você fez numa nova oportunidade que você tivesse no União Barbarense? Olha, eu ainda estou no futebol profissional, que estou na Federação Paulista, sou diretor lá, né? Estou no Guarani há 34 anos e a principal mudança é confiar menos nas pessoas. Essa é a principal. As pessoas têm que aprender com isso aí, né? Que nem tudo é confiável, né? Nem tudo que você vê é o que é de fato, assim, entendeu? Então essa é uma das principais mudanças que eu faria. E hoje, o que muda para você, presidente, é que hoje você, na época que você tocou a equipe do União Barbarense, que você foi o presidente do União Barbarense, você não tinha as instruções que você tem hoje, não só dentro de campo, mas fora dele. Hoje você é um cara que fez faculdade, depois que saiu do clube, foi para a escola, foi para o banco escolar para estudar, para ter mais conhecimento. Quer dizer, tudo isso aí também facilitaria para você voltar a ser presidente do União Barbarense, né, Teliano? Sim, olha, eu fiz administração, fiz gestão, né? E hoje eu sou um gestor. Eu aprendi muito no União Barbarense, aprendi muito com vocês da imprensa, aprendi com meus amigos, né? Esse é meu amigo que chegou aqui agora. Doutor Marco Antônio Pisolato chegando aqui. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui conversando com o Italiano, falando a respeito da passagem dele como presidente do União Barbarense. O senhor também colaborou muito com ele. A passagem dele não foi passagem, foi um desfile de sucesso. Eu aprendi muito com esse homem também, que isso aqui é um pai pra mim, tá? Eu quero que fique bem claro que Marco Pisolato, não só pro Italiano, é um grande homem pro União Barbarense. Que todos os problemas, quase todos, os mais difíceis foi o Marco que pegou, tá? E nunca me abandonou, sempre me deu conselho. Então tá aqui uma das pessoas que me ensinou eu ser o italiano que eu sou hoje. Não é só a escola, não é só meu pai, não é só vocês da imprensa. Marco Pisolato tem grande parcela nisso aí. Esse é um dos nomes que confiaria, que você confiaria se voltasse. Se o Italiano voltar, Marco Pisolato certamente estará junto. Tá vendo, doutor? A confiança permanece, é importante, né? Viu? Nós somos irmãos, não precisa falar nada. Tá aí, portanto. Doutor Marco Antônio Pisolato. Italiano, pra gente encerrar, como é que você vê o futebol em si hoje? Não só falando do União Barbarense. Você que está na federação, logicamente que não tem mais o tempo que você tinha desempenhado para a federação, mas sempre está presente nas reuniões da federação e sabe das dificuldades dos clubes hoje. Como é que você vê o futebol? Você acha que o futebol tem jeito, tem como mudar, tem como voltar a ser aquele futebol saudosista de antes, antigamente, Italiano? Divaldo, você tocou num assunto aí que os problemas não estão só no futebol. Haja visto aí a Petrobras, veja a Petrobras. Veja aí o que aconteceu nas prefeituras aí de São Paulo, lá, a corrupção dos fiscais. Olha os Correios no Rio de Janeiro, tá? E no futebol também tem problema. Então, veja bem, aos poucos, agora a FIFA lançou aí o negócio dos empresários, que vai tocar ter uma outra figura. Isso talvez ajude muito o clube. Prejudica no fato da parceria, do se arrumar investidor. Mas no fato de empresário levar jogadores sem permissão, ou pela porta do fundo, vai ajudar bastante. Então, o futebol sim tem jeito, porque nós tocamos União, tocamos com responsabilidade, com honestidade. Não que o que está agora não seja assim, entendeu? Mas haja visto que nós fizemos um trabalho bom. Muitas equipes fazem trabalho bom aí. Agora, a dificuldade existe em todo lugar, porque está muito inflacionado. Tem jogador que ganha milhões. Como que um clube faz para pagar milhões? É complicado. Tá certo. Você estava me dizendo que na federação continua trabalhando. Você vai ser delegado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sim. Como é que vai ser esse trabalho lá na federação, na Copa São Paulo? Olha, eu já fiz os dois últimos anos eu fiz em Louveira, né? Tinha feito em Piracicaba antes. E esse ano eu vou para Paulínia. É um trabalho gostoso, mexe com a molecada, né? É um trabalho muito sério, responsável, que você tem que dar assistência para as equipes, acompanhar a sede, acompanhar os campos de futebol, de treinamento, a locomoção principalmente, as viagens e acompanhar atleta. É cara a cachaça, entendeu? É difícil, é um trabalho difícil. Mas as equipes têm se comportado bem, muito pouco problema, né? Porque a Federação Paulista, é difícil de falar porque eu sou de lá,
é um órgão, um dos mais organizados do Brasil. É fácil trabalhar, porque as pessoas lá também são muito competentes. Dr. Marco Polo Del Nero, a partir de janeiro, se desliga definitivamente da Federação Paulista de Futebol. E o Reinaldo Carneiro Bastos assume o comando lá como presidente efetivo da Federação Paulista de Futebol. Você acha que no comando do Reinaldo, a saída do Dr. Marco Polo Del Nero, pode mudar alguma coisa no futebol paulista, italiano? Olha, eu acredito que não vai mudar, porque veja bem, o Reinaldo vai ser um grande presidente. Ele é da escola do Marco Polo. É natural que cada cabeça é um comando, você entendeu? Mas as diretrizes praticamente serão as mesmas, não vai ter muita mudança, não. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor do União Barbarense, nessa festa bonita que está acontecendo aqui no Gran Poeme, centenário do União Barbarense, clube que você ajudou a construir. Queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor, para o internauta que acompanha o nosso programa no SB 24 horas, a respeito do União Barbarense, italiano. Olha, eu queria dizer a todos que não tem ninguém mais importante no União Barbarense, tá? Que desde o seu fundador, até o Dário Furlan que está até hoje, desde o primeiro torcedor até o torcedor que está hoje, desde o órgão de imprensa que lá começou e o que está hoje, todos têm a sua parcela, todos são importantes para a União Barbarense. Então nós temos que continuar dessa mesma forma, cada um fazendo a sua parte, não olhando o que o vizinho faz, tá? Porque todos são importantes para o clube. Se não tiver isso aí, o clube nenhum. Veja quanto clube já fechou, porque um se achava mais importante que o outro, né? E não, todos são importantes. Cada período tem sua importância. Obrigado, viu, italiano? É um prazer recebê-lo aqui. Você sabe da importância que você tem para o União Barbarense, para nós da imprensa, para a Federação Paulista de Futebol, do seu trabalho que você desenvolve. E pode ter certeza que esse pouquinho que você ajuda é muito, mas muito pelo que precisa do futebol. E a gente sabe que essa ajuda de você é sempre bem-vinda. Olha, eu queria deixar a vocês um abraço, muito obrigado pela oportunidade. E dizer a todos vocês que até que eu tiver saúde e disposição, eu sempre vou estar focado no União Barbarense, tá? Então o italiano vai estar sempre no União Barbarense, né? Para isso, para aquilo, para qualquer tipo de situação. Tá certo, esse é o presidente Reinaldo Brunherotto, obrigado, italiano, conversando conosco aqui no site SB 24 horas, falando dessa sua passagem no União Barbarense. Ele que, sem dúvida nenhuma, marcou a sua passagem com conquistas, com as coisas que ele acabou fazendo dentro do clube. Então esse é um dos nomes que realmente marca a presença dele essa noite aqui na festa do centenário e também na história do União Barbarense. Daqui a pouco a gente volta. Alvinegro, valente, querido, valoroso e cheio de glórias, tuas taças tão ricos troféus assinalam as tuas vitórias. Sempre foste garboso e temido, de um passado brilhante e glorioso. No gramado, jogadas e lances confirmam sempre o teu nome famoso. Salve, salve, União Barbarense. Muito bem, estamos voltando aqui, mais um entrevistado essa noite, aqui na festa do centenário do União Barbarense, do Gran Poeme. Conversar com uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, faz mais do que parte da história do União Barbarense. Zé 21, que sem dúvida o maior artilheiro do União Barbarense da história do clube. E está presente aqui nessa festa, Zé. Como é que você sente estando aqui presente nessa festa, num clube onde você tem a marca histórica dentro desse clube? Boa noite. Boa noite, Edivaldo. É o seguinte, sinceramente, eu vou ser bem sincero a você. Quando eu jogava, lá 30, 40 anos atrás, sinceramente, eu nunca poderia imaginar que hoje eu poderia estar participando de 100 anos do União, você entendeu? Então a gente jogava com o maior prazer, com maior dedicação, com amor, né? Fazia os golzinhos, né, que a gente tinha que fazer, centroavante tinha que fazer gol. Mas, olha, é um motivo que a satisfação é muito grande de estar participando dessa festa, viu, Edivaldo? Sinceramente. Eu tenho muita amizade com o Belani, estou sempre com o Belani. O Belani costuma dizer o seguinte: Zé 21 tem 76 gols, se não me engano, catalogados. Mas tem muito mais que isso, porque ele fez muito mais gols que isso. Você tem alguma coisa com relação a mais do que você fez, ou que você sabe é só o que está catalogado mesmo? Não, veja bem, Edivaldo, esse problema de marcação de gols, eu nunca me preocupei com isso.
O Belândia, há uns anos atrás, começou a levantar essa lebre aí, vamos fazer quantos se marcou, mas eu sinceramente eu não sei, né? Na minha época eu nunca fui atrás de marcar, de ver a quantidade de gols que a gente fez. E ele disse que ele tem registrado 76 gols. Mas outros que também acompanharam a União dizem que tem muito mais. Eu não sei, eu fico com o pé em duas canoas. Eu não sei, né? Francamente, eu não sei dizer pra você, viu? Ô Zé, alguém da sua família, filho, hoje obviamente você tem neto, virou jogador de futebol ou foi jogador de futebol? Tem alguma coisa nesse sentido? Não, eu tenho um irmão mais novo, 2 anos mais novo que eu. Ele jogava até que bem, mas depois ele sofreu uma contusão no joelho e abandonou, não quis mais saber. Ele não era ruim, é mais ou menos, Mas sobrinho, netos, ninguém jogou bola. Eu quis saber. Não. Zé, muito obrigado, parabéns para você por estar aqui nesse centenário, nessa festa bonita, uma festa que você ajudou a construir para chegar até aqui. E esse clube realmente, com certeza, hoje chegando ao centenário, sem dúvida nenhuma, traz você no coração do clube, porque sabe que você faz parte dessa história. Sem dúvida alguma, né? Modéstia à parte, Edivaldo, é como eu te disse, eu estou fazendo parte, né? Eu joguei, passei como jogador, né? Fiz os meus golzinhos aí e tal, mas estar participando dessa festa aqui, eu falar para você, é um motivo de muito orgulho para mim, viu, Edivaldo? Eu agradeço suas palavras, né? Boa noite, seus ouvintes, mas eu tô demais de satisfeito, viu? Tá certo então, obrigado, Zé. Obrigado eu, boa noite. Esse é o Zé 21, atacante da época dele, dos anos 60, que foi o maior artilheiro da história do União Barbarense, conversando conosco aqui no site SB 24 Horas. Agora o meio atacante, Melinho. E aí, Melinho, resolveu sua situação? O Rui Scarpino disse que fica. E você, como que está a situação do Melinho? Olha, estamos em negociação ainda, né? Ontem tive uma conversa com os investidores, com o seu presidente, né? As coisas estão caminhando. Espero que até segunda, terça-feira esteja resolvido. E o que está faltando para o Melinho continuar na temporada 2015? Esse seria um bom presente de aniversário para o União Barbarense. Não, acho que são pequenas coisas que eu acredito que não vai atrapalhar, sabe? Mas eu não posso falar agora que já está tudo certo, senão eu vou estar mentindo. Então, mas como eu falei, acho que segunda, terça-feira, espero eu que esteja resolvido. E como é estar presente na festa de 100 anos do União Agrícola Barbarense, o clube que você começou como a sua carreira no futebol? Acho que para mim é uma alegria imensa, sabe? É muito gratificante estar no meio de tantos jogadores que passou nesses 100 anos de União Barbarense, sabe? Eu só tenho que agradecer ao clube União Barbarense e principalmente aos torcedores que desde novinho sempre me apoiaram. E essa mescla de atletas do passado com atletas do presente, por exemplo, a gente viu o Zé 21 agora aqui com o Edivaldo Silva, o Nadico disseram que está aí também. Como que é isso? Você que acompanha o União Barbarense, a história do União Barbarense? Como eu falei, acho que para mim que hoje em dia eu sou da atualidade, eu acho que é muito gratificante, sabe, ter excelentes jogadores de cara da sua época, sabe? Eu acho que é uma experiência a mais, né? Pra mim, acho que os torcedores mais antigos conhecem muito bem, pode falar muito mais do que eu, sabe? Mas como eu falei, estou muito feliz e agradeço muito aos torcedores barbarenses. E uma mensagem de aniversário do União Barbarense completando nesse 22 de novembro 100 anos. Acho que a mensagem que eu tenho para dizer é que é muita felicidade, que venham mais 100 anos. E mais uma vez eu tenho que falar dos torcedores, porque sem eles o União Barbarense não existe. Então espero com certeza que eles continuem apoiando a nossa equipe, apoiando a União Barbarense, para que consiga novamente chegar à elite do futebol. Now we're in this new southern define nothing but breath. I'll make it clear. I stick my head up and seven. I believe
bem, estamos de volta aqui com mais um convidado esta noite aqui nessa festa do centenário do União Barbarense, o técnico Claudemir Peixoto, o técnico do acesso de 2012. Aí você vai falar, mas o Claudemir Peixoto, acesso de 2012, Claudemir Peixoto também foi jogador do União Barbarense, treinou categoria de base e tem a sua história marcada no clube, né, Claudemir? E ver hoje o clube completar 100 anos, realmente é marcante, né, Claudemir? Boa noite. Não, boa noite. É igual você falou, né? Na época de 93, 94, o primeiro convite que eu recebi para trabalhar na União Barbarense, né? A gente jovem ainda, não conhecia a União pela grandeza e foi um dos clubes, para falar a verdade, que abriu as portas, onde aí conheci o técnico Luiz Carlos Martins, que aí praticamente iniciou a minha carreira, que aí fui pro Noroeste, trabalhei muito tempo com o Luiz Carlos. Depois, igual você falou, voltando nas categorias de base, na época dos ucranianos, e depois voltando em 2011 como treinador já do profissional e conseguindo mais um acesso. Isso foi importante, realmente, essa sua marca no acesso do União Barbarense. Agora, como é que você está vendo o União Barbarense chegando aos 100 anos, com todos os problemas que a gente sabe que o clube tem? É uma alegria, né, Claudemir, ver o clube chegar ao centenário, mesmo, vamos dizer assim, capengando, mas chegou, né? Eu acho que o futebol hoje está muito difícil, né? A gente sabe que a nossa época que a gente jogava, a gente tinha apoio de muitos empresários da cidade, a prefeitura ajudava de alguma forma. E hoje você vê que o futebol interior está muito precário, né? Não só a União Barbarense, como outras equipes que a gente trabalhou também aí, a gente vê que a dificuldade é muito grande, né? E a gente vê a União Barbarense conseguindo, né, fazer essa festa, homenagem a vários jogadores que por aqui passaram. Pra gente é uma alegria muito grande. E como que você tá? Você já acertou com algum clube? Tá acertando? Como é que tá pro ano que vem, para 2015? Não, por enquanto tá meio parado, a gente tá tentando conversar com alguns clubes aí, mas o propósito de trabalho tá muito difícil, né? Alguns clubes ligam, perguntando se você tem algum investidor para levar, que a gente, igual eu comentei antes, essa forma de... Não era igual antigamente, que o próprio pessoal da cidade ajudava. Hoje o pessoal da cidade não acredita mais nas pessoas que lá estão. Então a gente está conversando, mas também tem que ser uma coisa boa, porque não adianta você ir trabalhar num clube que você vai começar a fazer um trabalho e também não vai te dar nenhum respaldo. Então por enquanto estamos sossegados, esperando aparecer alguma coisa boa, meio que comece o campeonato e depois a gente vai e consiga trabalhar no decorrer do campeonato aí. Você como treinador, como é que você viu essa proposta da Federação Paulista de Futebol na Série A2 e também na Série A1? Inscrever apenas 28 jogadores. Você acha que isso atrapalha ou melhora para o futebol, Claudemir? Eu acho que 28, assim, não podia ser um pouco até mais, né? Eu acho que na questão de 28 jogadores, eu acho que vai atrapalhar bastante, vão ficar muitos jogadores desempregados, né? Você vai ter a situação que você vai ter que contratar os jogadores certos, mas também vai ter muitos jogadores desempregados pela divisão, porque tem alguns jogadores que eles só aceitam jogar na Série A2, aqueles jogam na Série A1, então hoje o mercado vai ficar muito complicado nessa situação. Então acho que se tivesse um número maior de até 35 jogadores, que é um elenco bom, você sabe que um campeonato de quarta e sábado, quarta e domingo que seja, é um campeonato difícil, onde você praticamente tem que ter duas equipes compatíveis e mais alguns jogadores de reserva, que nem você pega zagueiro, volante, que estão sempre tomando cartão, estão sendo expulsos ali. Então às vezes você vai ter que montar uma equipe ali, onde você vai ter que ter 2, 3 jogadores que eles joguem em 2, 3 posições, para não chegar a ocorrer de você ter 28, 3 goleiros são 25. Então você vai ter 2 times e mais 2 jogadores. Se você tiver 2 zagueiros suspensos, mais um volante, são 3. Você vai ter, tem jogo que você não vai ter nem 18 no banco, 19 no banco. Então acho que o número, né, que a federação podia ser um número um pouco mais elevado, que eu acho que seria muito bom. Eu vejo da seguinte forma, logicamente que eu tô do lado de fora, tô do lado de cá, mas eu acho que tecnicamente vai crescer o futebol, porque só os bons jogadores vão se empregar, eu acredito assim. Tá certo que nem tudo isso é 100%, mas eu acho que os bons jogadores vão se empregar. E os clubes grandes devem sobrar lá neles alguns bons jogadores. Você pode ajudar tecnicamente também a Série 2, né? Igual eu falei pra você, eu tive conversando com o Luiz Carlos essa semana, eu tava em São Caetano, conversei com o Luiz Carlos. O São Caetano tem 40 jogadores lá. Então você vê que eles estão praticamente emprestando jogadores para trazer aqueles jogadores que, igual eu disse agora, é um jogador que ele vai jogar em 2, 3 posições e trazer aqueles jogadores que você já conhece. Para você chegar lá na frente, às vezes você vai contratar um jogador,
por indicação, por alguma coisa assim, para você não errar. Então, o negócio falou, a qualidade deve melhorar, porque o treinador não pode errar nesse quesito de trazer um jogador que ele vai chegar depois, esse não deu certo, então vamos trazer outro. Então, quer dizer que esse detalhe aí vai ter que ser primordial para o treinador acertar. E lá na frente, igual eu falei para você, só a gente vendo mesmo que está no dia a dia, você vai saber se esses 28 serão certos, né? Que vai ser um limite bom, ou vai precisar um pouco mais. Eu acho que uns 35 seria um número bom, porque é igual eu falei pra você, de 25, se machucar 2, 3 tomar cartão, no final você não vai ter 17 ou 18 para pôr no banco. É verdade. Claudemir, falar daquele time de 2012, um time que todos nós da imprensa, na montagem da equipe, logicamente que a gente confiava no trabalho de vocês, e a gente sabia que o União tinha vindo praticamente de um descenso em 2011, onde acabou salvando na última rodada. E depois, em 2012, o União veio para a montagem do time e todo mundo achava que o União ia montar um time simplesmente para não cair, para permanecer. E esse time encaixou tanto, que na sexta, sétima rodada a gente já via possibilidade desse time buscar algo mais no campeonato. O que você conversava com os jogadores? Qual era o mistério que tinha aquele time, que tecnicamente não era um timaço, mas dentro de campo o time era muito aguerrido e muito bom? Qual era a conversa com os jogadores, Claudemir? Não, acho que a conversa é você ser transparente, né? Que você via, quando nós tínhamos o Tuta, o próprio Dias, jogadores, né, de nome, Paulo Santos, e jogadores que uma hora ele estava na reserva, uma hora ele estava de titular. Então você vê que a gente começou com uma equipe, foi mesclando a equipe. Quando o time encaixou, aqueles próprios jogadores que já tinham começado como titular, eles se davam satisfeitos. O próprio Junai, que era um nome que era para ser o titular, o Melinha, um jogador que estava aí encostado, que a gente começou a trabalhar aos poucos, igual você falou, e todo mundo compreendia. Eu acho que hoje a gente vê as equipes grandes aí, e todo mundo que compreende isso. Você vê o Cruzeiro aí fazendo sucesso de novo, com vários jogadores de nome, renome lá, e vai dando certo. Então acho que naquele momento foi assim. Todo mundo viu que tinha um espaço para cada um e todo mundo soube usar o espaço e a gente conseguiu ser feliz no nosso momento. E com jogadores, a gente está falando que tem jogadores de nome, mas também tinha jogadores que não era conhecido. Você teve o Melinho no time a partir da 10ª rodada e foi a partir daí que o time também fez o diferencial dentro do campeonato, né? E na minha opinião, no meu modo de ver, eu que acompanho o União Barbarense há mais de 20 anos, eu vi o União jogar uma partida aqui em Santa Bárbara e lá em Sorocaba no semifinal, que pra mim foi os dois maiores jogos daquela campanha do União Barbarense, depois daqueles dois de Rio Preto e Araraquara. Então, quer dizer, jogadores tecnicamente bons, mas tinha alguns jogadores que não eram tecnicamente bons, eles também carregavam o piano, né? Se a gente for citar todos, né? Caiame, Cezinha, o César lateral, o próprio Azul, Cláudio Brito. Então a gente vai ver, vai pegar peça por peça ali, é igual você falou, foi um time que no momento encaixou, e tinha time que era da qualidade técnica melhor do que o nosso, mas a gente dentro de casa, você vê que dentro de casa praticamente a gente perdeu um jogo só, fez o momento acontecer. Então acho que isso que foi importante durante o campeonato, e os jogadores foram acreditando. A cada dia que passa, a gente foi mostrando para eles que a gente era possível, porque a gente trabalhou contra o Red Bull, o Atlético Sorocaba, o próprio Audax. Você que acompanhava o nosso dia a dia, você sabe as condições lá dentro, como é que é, foi muito mais difícil. Mas no mesmo momento que a gente acreditou, foi o momento que a gente conseguiu criar forças e chegar no nosso objetivo. Legal, Claudemir, agradecer você pela sua presença aqui, pelo trabalho que você fez com a camisa do União Barbarense, não só jogando, mas também como treinador. Você deu a sua parcela de construção para esse time, para chegar ao centenário também, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. E você, como profissional de futebol que contribuiu para isso, para que chegasse a esse momento de comemoração de 100 anos. Então quero parabenizar você pelo seu trabalho como profissional e como pessoa também. Logicamente, como a sua pessoa, com a sua figura, se ajudou muito a chegar a esse centenário. A gente fica feliz, Divaldo, porque é igual eu tô falando, a gente chegou aqui hoje, esse ano vai completar 20 anos que eu pisei aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? Desde aquela época você já vinha nos acompanhando como jogador, como treinador hoje, então a gente fica feliz por ter vários amigos como você, o próprio Belani, outros amigos que a gente conquistou aqui na cidade, então a gente só fica feliz por fazer parte da história do União Barbarense. Legal, esse é o técnico Claudemir Peixoto conversando conosco, técnico do acesso de 2012 e também
Ele participou como jogador no União Barbarense, marcou na história do clube, por isso que hoje será um dos homenageados essa noite aqui, nessa festa do centenário do União Agrícola Barbarense. Ao meu lado, zagueiro, ex-zagueiro, Ademir Gonçalves, que começou no União Agrícola Barbarense. Ademir, como que é um clube do interior chegar aos 100 anos de idade, né? 100 anos de história, na verdade. Na verdade, Tiana, eu sou meio suspeito para falar, porque a minha história em relação à União, ela é muito longa. Não tem esses 100 anos, mas tem pelo menos 50 anos, que foi a idade que está completando o time do União como profissional. E na época, em 1964, eu já fazia parte da equipe. Aí eu tive uma saída, fiquei aproximadamente 15 anos fora de Santa Bárbara, jogando em outras equipes. E em 83 eu voltei para realizar um sonho, que era jogar o meu último ano como profissional no União. Acabei jogando 83, 84 e aí encerrei a carreira. Então eu iniciei a minha carreira no União desde o tempo de infantil, saí, voltei e encerrei minha carreira no União. Então a União tem um significado muito grande na minha vida e por isso eu estou aqui curtindo essa festa merecida que o clube está recebendo. E nesses 50 anos de história que o senhor faz parte do União Barbarense, qual foi o momento mais marcante para o senhor? Olha, eu logo no início da carreira, jogando, foi exatamente 3 anos após a equipe ter se profissionalizando, exatamente em 1967, nós ganhamos o título da 2ª divisão de profissionais. Foi o primeiro título como profissional da equipe e o primeiro título meu. Então isso aí foi marcante na minha vida e dos títulos que eu tenho, esse aí foi... Não posso nem dizer que o do Corinthians, por exemplo, tenha sido maior que esse, porque eu dou um valor muito grande a esse título de 67. São 2 clubes que o senhor passou já que completaram 100 anos, ou tem mais? O Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista e agora o União Agrícola Barbarense. Na verdade, além desses 2, eu passei pelo 15 de Piracicaba, já tem 100 anos, que eu não sei precisar, mas que já tem mais, e passei pelo São José, de São José dos Campos, que esse talvez não tenha ainda. Mas os demais não foram esses, né? Eu tive uma leve passagem pelo Guarani, mas nem está na minha conta, porque foi muito pouco. E tive uma pequenina passagem no Pinheiros de Curitiba. Pinheiros que após se aliar ao Colorado formou o atual Paraná Clube. Mas também foi tão pouco tempo que eu nem considero que eu tenha passado por lá. Então, na verdade, é União, 15, São José. As equipes que... Corinthians, né? Lógico. Foram as equipes que eu mais, por tempo maior, permaneci. Na conquista de 1967, não teve um troféu que o ex-diretor do União Barbarense, o Alcindo da Rocha, o Zinhão, ele deixou a bola autografada de atleta por atleta, né? Atleta por atleta autografou essa bola e ela está em exposição também. É uma emoção? Eu inclusive a hora que eu adentrei a esse salão aqui, eu tive a oportunidade de ver algumas fotos, né, do tempo que eu ainda jogava. Ali tem foto de todas as épocas, dos 100 anos mesmo. E a bola. E coincidentemente, bem virado para quem está olhando, tem o meu nome ali. Então foi um negócio marcante. E essa é a bola verdadeira mesmo, porque o Zinhão, o falecido Zinhão, ele tratava dessa bola aí como uma relíquia. E felizmente, quem está de posse, eu acho que é o clube que está de posse, está cuidando dela com o seu devido valor. Infelizmente não estarão presentes nessa festa o Zinhão e o Lilo, o mestre Lilo, que foram 2 figuras importantes nessa conquista de 67, não foi, Ademir? É lógico que a gente tem que agradecer por estar aqui, né? A saúde dos nossos companheiros que ainda são vivos, mas tem mais gente, viu, Tiane? Tem jogadores. Naquela foto de 67, tem 4 ou 5 jogadores que já se foram, infelizmente. Então a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Afinal de contas, o tempo vai passando, os amigos vão se indo, né? Mas na questão de direção, assim, de cúpula, realmente o Zinhão faz uma falta danada, vai fazer. E o Lilo, que foi o treinador, que por mais vezes... cuidou do time do União, né? Inclusive na conquista daquele título.
Não é fácil chegar aos 100 anos no clube do interior. Não é. E cada vez está ficando mais difícil, porque o futebol profissional está ficando muito difícil de... Eu que acompanho um tanto à distância, né? Porque eu deixei de acompanhar muito perto, mas eu sei as dificuldades que as equipes do interior, principalmente, as equipes consideradas medianas, como União, têm sofrido muito. Nosso vizinho Rio Branco da Americana sofre muito com isso. As equipes de Limeira, o próprio 15 de Piracicaba, ela tem lá um ano razoável, mas depois o outro já não é tão bom assim. Então é uma luta para se manter vivo. E quem se manteve vivo durante 100 anos, realmente tem que receber os parabéns, né? E o capitão vai voltar a comentar jogos pela Rádio Luz da Ribalta? Eu não sei ainda como é que eu vou estar, né? Porque eu ainda estou em recuperação de um problema de saúde. Talvez, eu tenho muita vontade, porque quando você para de jogar, não é treinador, não é diretor, não é nada. De alguma forma é difícil você desligar totalmente. E eu me satisfazia comentando jogos. Então eu pretendo voltar. Agora eu quero ver até janeiro, né, que me parece que começa o campeonato. Se eu tiver em condição boa, eu vou sim, porque eu gosto de fazer isso. E uma mensagem do capitão Ademir Gonçalves, que participou da conquista de 1967 do União Barbarense, encerrou sua carreira no União Agrícola Barbarense, para os torcedores, para os internautas que nos acompanham nesse aniversário de 100 anos do União Barbarense. Olha, eu queria fazer um pedido aqui para os torcedores que acompanham, independente das dificuldades ou não que a equipe venha a sofrer, o torcedor é tudo para o clube. O clube só se mantém vivo quando o torcedor apoia. Então é um pedido que eu faço. Vamos iniciar um próximo campeonato com muita disposição, muita garra. E se momentos difíceis acontecerem, vamos superá-los e fazer com que esse clube, daqui a mais 100 anos, possa fazer o seu bicentenário. Alvinegro, valente, querido, valoroso e cheio de glórias, tuas taças tão ricos troféus assinalam as tuas vitórias. Sempre foste garboso e temido. Muito bem, voltamos aqui, mais um entrevistado nessa bonita festa do União Barbarense, esta noite aqui no Gran Poema. Eu não participei da época que você jogava futebol, Gerson, ainda não estava na imprensa, mas acompanhei de longe e sei da história que você tem no União Barbarense. Vi você jogando quando jogava no Vasco, depois do exterior, mas no União Barbarense eu não estava ainda na imprensa. Mas a história está aí para contar que você foi um dos grandes nomes desse clube aqui. Como é que você se sente hoje homenageado por um clube centenário como o União Barbarense, e você que foi um dos maiores craques que por aqui passou? Boa noite. Boa noite, né? Uma alegria sempre estar com você. A gente que vive no futebol, respira futebol, né? 24 horas. Eu tive uma passagem de 4 anos aqui e é uma coisa assim que ficou muito forte, né? Uma identificação muito forte. Um momento em que o futebol existia muitos outros valores, né? Então, e hoje prova isso. Depois de quase 35 anos que eu tive a passagem por aqui, eles me convidam no seu centenário, que acho que é um dos anos é o ano mais importante que se comemora dentro de um clube, né? Não é fácil um clube chegar a uma idade dessas, 100 anos sobrevivendo aqui no Brasil. Então a União conseguiu essa façanha e eu tive a oportunidade de fazer parte da história onde eles me colocam. Na verdade eu me sinto um privilegiado, né? De estar nesse momento aqui e ser homenageado e poder estar junto com as pessoas, com os diretores, principalmente com o torcedor do União, que eu tenho uma identificação muito grande. Então eu fico muito feliz, muito alegre, né? Ao mesmo tempo parabenizando esse time, que ele tenha mais 100 anos de vida e que daqui 100 anos possa estar com uma festa muito maior com essa, com muitos outros ídolos, né? E que a gente possa levar para a geração de crianças que estão começando agora, essa paixão que tem o brasileiro, pode ter às vezes uma oportunidade que eu tive de estar vivendo um momento como esse. É verdade, você hoje com certeza está reencontrando ex-companheiros de time, ex-companheiros do clube, ex-presidentes, ex-dirigentes.
Isso com certeza realmente faz voltar a fita lá atrás, né? De ver o que aconteceu naquela época aqui e hoje esse clube está vivo aí para contar a história, né, Gerson? É muito grande, né? Você vê, você encontra ex-prefeitos com o atual, né? Vereadores da antiga com vereadores novos, jogadores que passaram na antiga aqui, hoje os do presente, treinador do presente com o do passado, torcedor, né? Vi agora um menino que lembra que ele era gandula e lembra de uma jogada, veio falar comigo, uma senhora já com o neto veio com foto para mim, foto minha da época. Então o futebol é uma coisa mágica, né? A gente que vive no futebol, eu vivo até hoje eu estou lá no Atlético, lá faz 2 anos, lá em Curitiba, eu já rodei o Brasil quase todo aí, já tenho quase 40 e poucos anos de futebol, então é uma coisa mágica, porque você nunca consegue aprender tudo, cara. Você está cada vez aprendendo. E uma coisa que a gente tem, que o futebol é essa magia de se fazer amizade, de você transportar as coisas no tempo, coisas boas e uma coisa saudável. Então, eu acho que é isso. Isso aqui é a resposta de tudo que o futebol proporciona pra gente. Não é o dinheiro, não é a fama, não é... São as amizades, são as coisas verdadeiras que existem e aquilo que você possa passar para os mais jovens. É verdade. Agora, eu tenho um amigo meu que é ex-jogador de futebol também, hoje ele atua como treinador de goleiro, que diz sempre: eu penso que eu vi tudo no futebol, mas ainda estou aprendendo. E é verdade, isso é uma frase verdadeira, né, Gerson? É verdadeira e eu posso garantir isso para você. Eu não sou ainda um velho, né, mas eu comecei muito cedo como jogador no Guarani, fui campeão brasileiro. Em 78 eu tinha 17 anos, então também vivi a minha fase na base, né, tive no União, tive no Vasco, tive na Ponte, tive fora do país, seleção brasileira. Então, aí depois eu rodei como montagem de jogador, estou até hoje dentro do futebol no Atlético. Então, cada campeonato, cada situação de jogador, cada momento que se vive numa festa, ou às vezes você se defronta numa situação desagradável, que às vezes em brigas dentro de campo. Então você vê, traz emoção, traz discórdia, mas a essência do futebol, que é a magia dentro do campo, que é a levar para o torcedor essa alegria e eles ter esses momentos de confraternização, de poder trazer o neto, né? Você vê hoje a avós com o neto aqui, então não preciso responder nada para você e é uma realidade. Eu estou 40 e poucos anos já no futebol e cada dia eu aprendo alguma coisa. É verdade. Hoje você está num clube que tem uma grande estrutura. A gente sabe que o trabalho que é feito no Atlético, nas categorias de base e também para o profissional, é uma estrutura muito grande. E eu tenho certeza que os frutos que o Atlético já está colhendo e vai colher no futuro é tudo fruto de um trabalho desenvolvido desde a base. Como é que é o seu trabalho lá no Atlético hoje, Gerson? Então, eu sou um funcionário assim, como é a 4ª vez que eu passo pelo Atlético. Eu tive várias funções dentro do Atlético. Hoje eu sou tomo conta da parte de contratação, né? De sentar com os treinadores, a gente buscar informações do adversário, trazer novos treinamentos. O futebol mudou muito, né? A velocidade do jogo hoje é muito mais. Antigamente, na minha época, a gente corria 6 km, 7 km. Hoje eles estão correndo quase o dobro, quase 12 km, 10, 11. Então mudou muito. E o Atlético, se você buscar aí se ele fazer o levantamento, é a equipe mais jovem do campeonato. Ela consegue hoje ter 11 jogadores que estão no grupo, que são 12 jogadores que estão formados na base. Nós temos um presidente lá, Mário Celso Petralha, um cara muito inteligente, que pensou um pouco mais na frente. Hoje a arena está sendo coberta, vai ser o primeiro estádio coberto do Brasil. O CT, nós temos lá 10 campos no CT. Uma coisa, ele está construindo também uma areninha do lado para 12 mil pessoas. Então o clube deu uma transformação juntamente com esse trabalho que a gente desenvolve de criação, de dar oportunidade para os jovens, criou essa imensidão e hoje o Atlético é uma realidade. Lógico que o presidente tem a parcela dele de intelectualidade que ele conseguiu dar a dimensão que é o Atlético, mas se não fosse a essência, os jogadores, também ele não conseguiria nada. Então, é uma junção de tudo. E hoje a gente tem que estar atualizado, tem que estar presente, analisando, vendo, para você também crescer e desenvolver. Há bem pouco tempo, na Copa do Mundo, o Brasil passou por um momento realmente, vamos dizer assim, ruim pelo futebol brasileiro. Aquela goleada de 7-1 ficou marcado. Todos nós que gostamos de futebol sabemos que vai ser duro para esquecer aquilo lá.
Certo. Então eu acho que o futebol brasileiro tem que fazer alguma coisa para que a gente volte a ser o futebol encantador de antes. O que você acha que tem que ser feito, assim? Onde tem que buscar condição para que isso mude? A gente tem que buscar, né, no trabalho da base, voltar forte. Em algumas, eu acho que algumas coisas precisam mudar nas leis. E hoje, só para você ter uma ideia, às vezes eu visito alguns times para a gente fazer alguma parceria para levar jogadores para o Atlético. Acaba o treino, né? Eu assisto os treinos e reúno os garotos, os profissionais e começo a conversar com eles, contar as histórias da gente, contar o que era o futebol no passado, o que é o futebol no presente. E eu sempre faço essa última pergunta para eles: quem é você, quem é o seu ídolo hoje? E muitos falam de jogadores de fora do país. É Messi, é Cristiano Ronaldo, é jogadores da Alemanha, Então, alguns falam Neymar, então, mas é muito pouco pelaquilo que a gente era. Então, nós precisamos investir muito mais nessa juventude, dar condições para eles poderem trabalhar e eles acreditarem que eles possam crescer. Que não adianta você desenvolver um trabalho e você não dar a chance para os jogadores da base. Então, é isso que a gente tem que tentar mudar alguns conceitos, os treinadores, a gente buscar novos mecanismos, novos trabalhos, treinamentos diferentes, ter a humildade de reconhecer que o momento, às vezes, em outro lugar, está se fazendo o futebol melhor, às vezes taticamente, porque eu acho que a matéria-prima no Brasil nunca vai existir melhor. Então a gente, às vezes, precisamos mudar, se unir mais, né, esquecer, às vezes, um pouco a vaidade. Eu acho que a forma como nós perdemos foi uma coisa que marcou muito pra gente. De repente, foi um presta atenção, né? A gente não queria dessa forma, mas aconteceu. Se perdesse de 1-0, de 7-1, o resultado era o mesmo. Os pontos eram o mesmo que valeria. Mas a forma, de repente, dá um presta atenção na gente que trabalha no futebol e faz com que a gente também... nós também temos que abaixar um pouco a poeira. Nós não somos achar que nós somos os melhores. Nós temos os melhores, mas nós temos que continuar aprendendo, ter a humildade de reconhecer que nós temos que aprender alguma coisa a mais para a gente voltar a ser grande. Voltando agora à União Barbarense, você lembra do time que você jogou, que marcou para você? Esse time eu joguei, vesti a camisa do União Barbarense, esse time marcou para mim. Esse time deixou, realmente, levo para a vida toda essa marca desse time. Você lembra do time, Gerson? Lembro, né? Vou tentar aqui com 100% de precisão. Mas aquele 80, né, que a gente conseguiu levar pro Pacaembu, quase a cidade toda, né? Quando eu falo a cidade toda, é aqueles que amam o futebol. E até quem não amava, que não gostava, passou a gostar. Então a história diz isso. Era o Gilmar, goleiro, Flavinho, lateral direito, Dimas, Gilberto e Kaique, né? Volante Sérgio Tietê, Gersinho, Paulinho na esquerda, poxa vida, Paulinho na esquerda, Barbosa e Django na frente. De repente algum me escapou, mas me perdoa que eu fiquei 4 anos com uma geração de jogadores que foram guerreiros, que deram o seu melhor, as comissões técnicas, os dirigentes. Então a história está aqui com 100 anos, então todo mundo teve participação. A sua passagem no exterior, a melhor fase sua foi em Portugal mesmo? Ou quando você esteve na Espanha também foi uma grande fase? Não, eu acho que assim, a gente tem que viver as fases de onde você passou, né? Eu tive a felicidade de ser campeão brasileiro em 78, começando. Tive essa passagem pela União, que foi uma coisa marcante. Fiz vários gols aqui também e a gente teve uma cumplicidade grande. Joguei no Vasco da Gama também, onde a gente fez parceria. Naquela Roberto Dinamite, Romário, aquele time maravilhoso. Depois tive a oportunidade também de vestir a camisa da seleção. Seu falecido Mário Travalini, na época, em 1979. Tive a oportunidade aqui no União Barbarense de jogar na Seleção Paulista, que naquela época tinha seleções, né? O Dudu era o treinador, me convocou do União para a Seleção Paulista. E depois eu fui para fora, joguei no Braga, joguei no... Então, e hoje, depois parei, trabalhei com já quase 46 treinadores, com todos os presidentes aí, já rodei o Brasil. Estou hoje numa grande equipe, que é o Atlético. Então, o futebol me proporciona só alegria, coisas boas. É difícil. A pessoa quando vê fala, não, mas é só alegria. Não, é coisa difícil, mas não é fácil. Você tem que se doar muito, você perde sábado, domingo, muitas coisas. Às vezes a família tem que
às vezes está em segundo plano e elas têm que entender, dar força para você. Então, o futebol é uma coisa mágica e você que trabalha nele, você sabe o que eu estou dizendo, você vive isso também. Então, cara, eu só tenho que agradecer, né? Deus ter me dado Jesus Cristo, que é a pessoa que eu me inspiro, e ter me dado esse dom de eu poder estar nesse meio, que é um meio que eu tenho certeza que me faz cada dia ser mais feliz e poder ajudar as pessoas. Gersinho, muito obrigado por essa entrevista. Tenho certeza que nós estamos felizes por isso, pela sua presença aqui nessa comemoração tão importante para o União Barbarense. E você, eu tenho certeza que também está muito feliz, porque está em casa, está no lugar onde todo mundo gosta de você. Isso é importante, a gente sabe da sua importância dentro da história desse clube. Eu na verdade, as pessoas falam, né, Gersinho, a União, Santa Bárbara, o torcedor do União, tem alegria de ver você, de dar aquela força para você. Na verdade, eu me sinto ao contrário. Eu que tenho que agradecer a eles, a alegria que eles me proporcionam de me dar esse momento. Então, eu que fico feliz, quero parabenizar a União por esses 100 anos e de coração desejo mais 100, e que muitas pessoas podem viver mais ou igual, ou tá na história, aquilo que eu passei, porque é uma coisa emocionante. Obrigado, Gersinho. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Sempre foi uma satisfação falar com você, meu amigo. Tá bom, então. Esse é o Gersinho, grande craque, conversando conosco aqui no site SB 24 Horas. Você acompanhou a primeira parte das comemorações de aniversário de 100 anos do União Agrícola Barbarense. Fique ligado que na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, tem a segunda parte do programa com um monte de entrevistas e melhores momentos do que aconteceu nessa grande festa aqui no Salão Gran Poeme. Um abraço e até terça que vem. De amor, se